Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma comparação de renda passiva, uma carteira de ações com dividendos e uma carteira com títulos de renda fixa, tá? Então, isso é importante para as pessoas que estão mais focadas em renda, querem ter uma renda no futuro, vamos dizer assim, vão acumulando patrimônio e ter uma renda que dê uma segurança, uma tranquilidade no futuro, tá ok? Então, o ponto importante é que a gente tem que definir as premissas, como é que eu fiz para fazer essas comparações, né? Primeiro é o seguinte, eu fiz uma análise com 7 ações de 1º de maio de maio de 2008, né, até 5 de maio de 2023, tá? Isso que eu levantei foram 7 ações, né? E elas foram inicialmente distribuir um percentual igual a cada uma, né? Deu 14,3% para cada ação, né? E os aportes foram mensais, né? Então, mensalmente foram aportados mensais e foram aplicados os dividendos também. Os aportes dos dividendos foram aplicados na ação que ela ficou mais atrasada. Vamos dizer assim, tinha 14%, todo mês as ações vão variando de preço, né? E aquela que ficou mais, o percentual ficou mais para trás, é aquela que vai receber os aportes e os dividendos juntos, de cada mês, né? Então eu considerei uma média de 60 dias, né? Depois que a firma informa a posição dela, 60 dias depois que que o investidor receberia os dividendos, vai ser uma aproximação, né? Não é exatamente igual. E depois eu vou fazer uma comparação de como eu devia comparar uma carteira onde você faça os aportes e, e uma carteira com renda fixa, tá ok? Bom, bom, eu vou fazer uma apresentação aqui que eu já tenho vídeos, né, mostrando como é que eu fiz como é que eu fiz essa análise dessas 7 ações, né? Inclusive com ações, com outras ações aí, e todas elas estão dando uma rentabilidade razoavelmente boa, né? Nessa carteira aqui até deu uma rentabilidade de 13,65 anual. E o importante é o seguinte, a carteira que eu montei com Banco do Brasil, Itaúsa, Porto Seguro, CEMIG, Klabin, Engie e Fleury. Então, veja bem, nós temos um banco e que seria praticamente quase um banco também, que é a Itaúsa, né? E tem alguma coisa de outras ações, tem uma seguradora, tem duas elétricas, uma, uma empresa na área de commodities, que é a celulose, né, Klabin, e uma de saúde, tá? Então, assim, você vê que em matéria de dividendos tem algumas empresas que são interessantes. A Florina, vamos ver também que dividendos não é uma grande coisa, daí, inclusive teria ações melhores se eu quisesse analisar uma carteira de bastante dividendos, né? Inclusive poderia ter colocado a Taesa aqui. Eu só não coloquei a Taesa no lugar da CIMIG, por exemplo, porque a Taesa começou em 2013, né? Eu estou começando aqui a minha apresentação a partir de 2008. Inclusive a Fleury começou em 2010, então no começo vão ter só seis, né? Por isso a gente vai ver que no começo não foi 6 mil reais que aplicou, né? Não foi 7 mil, seria 6 mil, que seria uma aplicação inicial de 7 mil reais, né? De mil para cada ação, né? Então você veja, foi 14,3, isso foi o início, tá? E depois então eu vou deixar anexado um vídeo que eu fiz de outras apresentações, explico como é que foi feito isso. E aqui nós vemos o gráfico de que ocorreu ao longo desses 14 anos, né? Então, vê, o vermelho aqui são os aportes, né, que foram acumulados, entendeu? O cinza aqui são os dividendos que vão se acumulando, chega a ver que o dividendo começa muito baixinho no começo e no final ele passa, depois de 14 anos, ele passa a quantidade de aportes que estou fazendo, entendeu? Você vê que os dividendos vão crescendo ao longo do tempo. E o azul é a preço de mercado, como é que ficou a ação, né? Com os aportes e as replicações dos dividendos, né? Então, você vê que ela até 2016 não cresceu muito, depois deu uma crescida grande até 2019, 2020 aqui nós vemos um pico de queda aqui, que foi na pandemia, né? Então, assim que ocorreu. E aqui nós vemos aqui, por exemplo,
as aplicações, né? Praticamente foi R$ 185 mil que foram aplicados, entendeu? E no final da história aqui, em preço de mercado, ela estava aqui em 76 mil, com uma rentabilidade de 13,65 anual. Uma rentabilidade interessante, inclusive eu fiz uma outra simulação, se eu distribuísse todo mês aquele R$ 1.000, por exemplo, cento e, sei lá, 180 em cada uma, distribuição igual todo mês, a rentabilidade não daria a mesma. Nesses casos, e nos casos também que eu simulei, quando eu coloco mensalmente R$ 1.000 numa só, mas naquela mesa atrasada, a rentabilidade deu praticamente, todos eles deu sempre maior. Tá? E só para ter uma ideia, no IPCA ao longo desse período, desses 14, 15 anos, né, foi 15,98 anual, né, e o CDI deu 9,38. Né? Então você vê que também o CDI não foi aquela maravilha ali, né? Bom, está dando quase 4, 3, quase 13,5% quase, né? Acima do IPCA. Né? Essa é o ganho mais ou menos do CDI. Né? Então essa que foi a comparação que foi feita aí, tá? E aqui, só para ter um exemplo, aqui eu peguei aqui duas ações, aqui, uma da CIMIG, como é que ocorreu aqui, né? Eu já fiz o vídeo e outra vez eu mostrei aqui, ó. Então, como é que então você vê que no começo a CIMIG tinha, você vê que o vermelho que foi subindo, que suas replicações volta e meia recebia, que nem todos os meses, né? Mas aí de 2010 até 2011, até 2012, aí no ano inteiro quase não recebeu nada, né? Foi colocado em outras que estavam piores, e depois nós vamos ver que uma queda das ações da CIMIG, a partir de 2014 para ele, 2014, final de 2014, começou seguidamente a aplicar aí na CIMIG. Depois a CIMIG deu uma subida, o preço parou de reaplicar. E aqui são os dividendos subiram, e como também não reaplicou mais, o dividendo parou de subir aqui, né? Então foi isso que ocorreu com a CIMIG, tá? E aqui no outro exemplo, nós vemos aqui a CIMIG a preço de mercado da época. Então é isso que eu estou falando aqui, ela deu um pico muito grande em 2013, porque a CIMIG, inclusive, distribuiu aqui ó, em 2014, ela distribuiu um dividendo enorme, a CIMIG. Então ela deu um pico aqui em 2012, 2013 também, né? 2014 deu um pico por causa dessa distribuição enorme de dividendo. Depois a CIMIG aqui deu uma queda grande aqui, e aqui depois ela começou a subir de novo, ela se recuperou aqui, a CIMIG, né? Tanto é que no gráfico a gente via que a partir de 2017 aqui ela parou de, na mais atrasada, e quase não aplicou mais, aplicou em outras ações. Né? E esse cinza aqui é descontado o dividendo. Você vê que a CIMIG, no caso aqui, ó, vai abrindo uma boca, né? Com o tempo aqui, o preço descontado vai ficando cada vez mais diferente do que o preço da época e do que o preço atual, né? Tá vendo que aqui tá, na época ali estava 11, estava quase R$ 12, né? E aqui a preço descontado, né, inicialmente, lá estava 3, né? 12 contra 3. Né? E aqui estão os dividendos, né? Você vê que a CIMIG passou o período ruim de 2017, né? 2018 também não. A partir de 2020 que ela começou a melhorar. Né? A partir de 2022 ela já distribuiu bastante. 2023 também deve distribuir um bocado aí. E, então, assim, e aqui é a Fleury. A Fleury, até vou fazer aqui o contrário, vou começar por aqui. Ó. A Fleury, como é que foi? A preço de mercado, ela começou em 2010, ela deu uma queda aqui, mas depois ela apresentou um plano de expansão aqui, ó. Ela subiu pra caramba o preço, subiu, depois caiu, subiu, e agora ela está praticamente numa queda, veio caindo o preço aqui, né? Fechou aí, acho que hoje dá, sei lá, 15,20, né? E você vê que os dividendos não são grande coisa. Você vê que a boca aqui, ó, o preço descontado não está muito diferente do preço que era tá na época. Então aqui nós vemos os dividendos. No começo era dividendos baixos, né? A partir de 2018 ela começou a aumentar, a partir de 2017 ela começou a aumentar os dividendos, né? Mas sim, também não é grande coisa. O dividendo é na faixa de 5%, até menos, né? Entendeu? Então assim é a Fleury. E aqui, vamos voltar aqui, e nós vemos o que ocorreu com a Fleury. A Fleury é o seguinte, no começo, né, que tinha o preço
não estava subindo, era replicado constantemente, né? Claro, no começo, como todas as ações têm quantidade pequena, aquele R$ 1.000 faz diferença, principalmente ali, cada vez que coloca 1.000 numa, as outras, aquela lá não ia receber, porque ela ficava muito alta em relação aos preços iniciais, né? Porque o aporte fazia diferença no começo, né? Mas depois de certo tempo não. E a partir daqui, 2015, que a Fleury ela subiu bastante, os aportes pararam, você viu? Ela subiu para caramba, entendeu? Aqui com os aportes, né? E aqui os dividendos começaram a subir muito, né? Porque ela começou ela começou a distribuir, né? Inclusive está distribuindo até mais do que foi aportado, né? E aqui, de novo, no final aqui ela começou a cair, o preço começou a cair, os aportes, ela começou a ficar atrasada em relação às outras, né? Olha aqui, ela começou a aplicar. Então foi assim que o sistema montou, né? Agora vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer a comparação, tá? Então, isso aqui eu mostrei. Então, como é que eu fiz a comparação? Aqui estão os dividendos mensais, né? Que somava de todas aquelas que eu distribuí naquele mês. Como eu falei, eu peguei a posição, né? E coloquei 60 dias a mais, como se fosse, claro que não é bem assim, mas mais ou menos isso que vai ocorrer. Então, nós vemos aqui, que eu dei aqui, coloquei um exemplo só até 2011, isso aqui vai até 2023, né? Você vê que no começo foi poucas, né? Você vê que os dividendos são poucos, entendeu? E a partir de 2009, com um novo aporte de R$ 1.000, né? Todo mês começou a fazer a diferença, né? Começou a aumentar e aumentando, e aqui vai aumentando, cada vez aumentando mais. Porque os aportes com os dividendos aqui, os aportes mensais, todo mês 1.000, tá vendo? Todo mês. E aqui, o que eu fiz aqui? Aqui fui comparar com você aplicar um título de renda fixa que teria, em média, um IPCA, vamos dizer assim, não foi exatamente o que ocorreu, mas uma simulação que tive um IPCA constante de 6% e um juro de 5,7%, um juro líquido, né? Que inclusive é difícil de conseguir isso aí, né? Um juro de 5,7% líquido. Você teria até conseguido em alguns períodos, em 2015, 2016, início de 2016, e agora, no início deste ano, teve até com 6,5%, mas todo mês aplicando ao longo de 14 anos, eu diria que 5,70%, colocando em empresas boas, né, empresas que têm ações na Bovespa, eu diria que é até um pouco difícil você conseguir uma média de 5,7%. Mas tudo bem, essa foi a comparação que eu fiz, né? Entendeu? E então aqui, como é que a carteira ela foi aumentando, já corrigido pelo IPCA, mais os juros, mais os cupom, aqui é cupom de juros, ou poderia ser um tesouro direto, ou esses debêntures de CRAI-CRI, que são cupons semestrais. Aqui imaginei que seria uma carteira com debêntures, coisa desse tipo, onde tivesse várias e que teria mensalmente um cupom de juros, né? Então aqui seriam só os juros. Aí os juros o sujeito reaplica no valor que ele tem, que foi corrigido pelo IPCA, né? E mais as reaplicações. Então, esse aqui são os juros, os cupons de juros, né? Então, o cupom de juros eu tenho que comparar com os dividendos. Vamos dizer assim, eu vou montar uma carteira para o futuro, eu quero viver de renda. Que juros que eu vou receber? Não vou gastar o principal e nem vou vender, só eu vou viver de dividendos ou de juros. Então, aqui na próxima, aqui eu fiz. Então, com essa regra aqui, o que ocorreu? Por exemplo, aí fez o acumulado, né, de 2008, né, como eu vi, né? Então você viu que os dividendos foram muito baixinhos, né, foi 0,1% do principal. Aqui são os aportes, né? São os aportes acumulados aqui nessa segunda linha aqui, né? Então você vê que a partir de 2009 dá mais 12 mil, aqui deu 30 mil, aqui mais 12, né? Então todos os aportes aqui, somente os aportes. E aqui são os dividendos, né? Claro, em cima dos aportes e nos acumulados, e nos aportes e dividendos acumulados, né? E são os dividendos que foi anualmente, né? Acumulado anualmente. Então nós vemos aqui que inicialmente foi assim, quem começa com uma carteira agora até fica por assim, pô, mas o dividendo é uma mixaria, né?
No segundo ano, já com 18 mil reais, claro, já deu 2%. Agora alguém pode falar, mas foi muito baixo, né? Mas já aumentou muito. Aí, 2010 foi aumentando, assim, quando chegou 2011, já no quarto ano, né? Já deu 6%, né? Que, ó, esse yield on cost, que chama IOC, né? Yield on cost é o rendimento sobre o aporte, sobre o que tu aportou, né? Seria o capital social, né? Que o sócio está colocando ali, né? E você vê que à medida que vai avançando, ele vai aumentando, vai aumentando aqui. 2015, 2016, com aquela crise que deu, né, caiu, mas depois começou a subir de novo, você viu, né, que de 2022 deu 23% o IOC, né, o Yield on Cost. E o 2023 já deu 11,5%, porque foi só 4 meses, né? Tá? E aqui é aquele, o que eu falei, os juros, né, uma carteira que ocupa o que você está recebendo, né? Você vê que se comparar com ações, no começo deu 5%. Por que deu 5%? Porque você não aplicou os 6 mil no início do ano, você foi aplicando ao longo do mês. Então, claro, você vai receber menos. Tem algumas que vão te dar 5,8 e outras que vão te dar quase nada, que é quando você aplicou lá no dia 1º de dezembro. Né? Então, deu 5%. E ele vai subindo, mas ele vai subindo mais lentamente. Né? A ação não, ela sobe mais rápido, porque começou muito baixo, né? Mas vai subindo, vai subindo. Entendeu? E aqui, quando chega a partir de 2013, por aí, entendeu? Lá para o sexto mês, ele já começa a ficar parecido, né? E aqui, em 2014, por exemplo, já deu bem mais, entendeu? Aí, 2015, 2016 deu uma queda, e 2017 já começou a ficar mal. Aí, a partir de 2017 em diante, foi cada vez aumentando mais a diferença em relação aos juros longos, tá? E aqui eu coloco aqui como é que foi o crescimento de um ano para de um ano para outro. Você vê que no começo eu cresci muito, né? E depois ela vai crescendo aqui, ó, vai crescer, tem um mês aqui, ó, 2022 cresceu em relação a 2021, cresceu muito. As empresas distribuíram muito em 2022, né? Claro que aqui caiu porque em relação ao que eu falei, foram 4 meses só, né? Mas de qualquer maneira, você vê que aqui o crescimento dos juros foi uma constante, né? No começo ele cresce mais em relação, porque, claro, aqueles aportes começam a fazer diferença, mas ao longo do tempo, cada vez o crescimento é menor, né? Entendeu? Não é isso que acontece com as ações. As ações, então, a gente nota o seguinte, que depois de 10 anos, de 7, 8 anos, você começa a ter praticamente os dividendos aqui quase igual aos aportes, né? Não, vamos dizer assim, aqui é acumulado, desculpa, como é 12 mil por ano, né, aqui acumulado, você vê que em 2014 já está quase igual, em 2016, aqui caiu, né, mas se não fosse aquela crise, praticamente já seria os dividendos igual ao aporte, já estaria 50%. Aqui, já 2017 já foi igual, entendeu? 2018 já passou. Chegou em 2022, deu mais do que os dividendos foram mais do que 3 vezes os aportes. Entendeu? E aí a pessoa tem que considerar o seguinte, os aportes não foram corrigidos, né? Teve uma inflação, mas sempre R$ 1.000 todo mês, entendeu? Por isso também que a diferença não cresce muito, né? Porque os aportes foram sempre, eles vão cada vez ficando menor em relação ao capital todo. Cada vez os aportes cada vez fazem diferença menor. Mas isso aqui, claro, isso aqui vamos dizer assim, aí você teria que ser com debêntures de CRA, o CRA, o CRI, e inclusive com alguns riscos de empresa de capital fechado, que tem risco maior. Empresa SA, eu diria que a maioria tem risco menor do que um de capital fechado, que você tem mais informações. Né? Claro, tem problema. Tivemos a Americana, que as ações caíram para caramba, mas quem comprou debênture também se ferrou, não está recebendo nada. Então, existe um risco também nos debêntures, né? Entendeu? Mas para o sujeito ganhar mais, teria que ser assim. Agora, se o sujeito vai aplicar num tesouro direto, ele, em 2015, chegou a pagar 7%, mas em juros, mas acontece o seguinte, que o tesouro direto, ele desconta 15% do imposto de renda sobre o IPCA mais o juro. Então, ele praticamente é difícil, o período que eu vi que deu mais foi 4,8, que foi quando tinha diferença muito grande em relação ao PCA
o que o mercado estava pagando, né? Mas o Tesouro Direto normalmente varia de 3,5% de juros reais. Então, numa média aí, é difícil o sujeito, Tesouro Direto, receber mais do que 4%. Tá ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agora, isso aqui, ela está equivalendo praticamente um juro, uma carteira de 6,7%. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E, claro que isso aí é quem está focando ter uma renda. No mercado exige várias maneiras de você ganhar dinheiro, né? Porque tem maneiras mais difíceis, mais arriscadas, que pode ganhar mais também. Então, cada um tem que fazer a sua estratégia. O importante é definir uma estratégia e seguir ela, tá ok, pessoal? Então, bons investimentos e abraços a todos.